problema. Prometo que a gente não vamos nos alongar, sermos breves, até por causa da hora, já foi embora, tem Santa Ceia, e a gente sabe que alguns irmãos têm enfrentado dificuldades em relação às suas regiões, região em que moram. No primeiro domingo de março, se não me foge a memória, dia 4, alguém me corrija se eu estiver errado, dia 4 de março, será domingo, nós estaremos retornando ao nosso horário normal de culto, que é de 6h30 a 8h30. Então, domingo que vem ainda continua sendo 7 da noite, de 7 às 9. No outro domingo, que será dia 4 de março, nós vamos começar o culto 6h30 até as 20h30. 6h30 a 8h30, para facilitar o acesso para alguns irmãos que moram em lugares mais distantes. Enfim, eu creio que vai ser bem melhor para todo mundo, e a igreja tem que se adequar à realidade que ela vive, né? Eu sou de um tempo na igreja em que a gente entrava dentro da congregação e parecia que estava num outro mundo, porque não se comentavam de fatos que aconteciam na sociedade, não se comentavam de coisas que aconteciam no dia a dia, mas nós temos que, é o que Jesus falou, né? Nós não somos do mundo como sistema, mas nós estamos nesse mundo como sociedade. Então não há como negar que existem sérios problemas na área de segurança, na área de acesso. Então nós vamos estar nos adequando a isso no sentido de facilitar o acesso dos irmãos à congregação. Creio que o culto, quando acaba 8h30, é mais fácil para alguns irmãos que têm o horário, o ônibus marcado para passar aqui na frente. Há pessoas que o ônibus passa em períodos bem raros. A gente quer dar meios para que você, meu irmão, venha ao culto, assista ao culto e saiba que você vai para casa tranquilamente para a honra e glória do Senhor. Por isso que a gente tem essa preocupação com o horário. Versículo 10, a gente vai pular alguns versículos, você acompanha a gente aí na sua Bíblia, não fecha a Bíblia também. Versículo 10 diz assim, Paulo falando, aos Filipenses: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Amém? Todo mundo está aí achando? Amém. Versículo 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Versículo 13, posso tudo naquele que me fortalece. Opa, não ouvi. Posso tudo naquele que me fortalece. Em algumas traduções, tudo posso naquele que me fortalece. Agora você vai lá para o versículo 18 e 19. 18 diz assim: recebi tudo, tenho abundância, cheio estou, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Senhor, Pai querido, eu te louvo neste momento pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa. Meu Deus, que alegria poder estar neste momento no melhor lugar do mundo. Senhor, tu sabes da sinceridade do nosso coração quando nós falamos isso. Não haveria nenhum outro lugar no mundo melhor do que estar aqui na tua casa. Porque o que estamos fazendo aqui é apenas uma pequena amostra, é apenas algo muito ínfimo do que vai acontecer lá no céu. Louvar e adorar ao Deus Todo-Poderoso e sentir a presença dele de maneira marcante. Quem não sabe adorar tem que aprender, porque é isso que nós faremos por toda a eternidade. O Senhor nos ensina a compreender que o que estamos fazendo aqui
É apenas um grande ensaio para aquele grande dia em que sairemos dessa igreja. Esta igreja teve dia para começar, e todas as igrejas terão um dia para fechar, que será o dia do arrebatamento, e que as portas ficarão abertas ou fechadas, não importa, porque o povo que estarão dentro dela serão arrebatados por ti. Eu creio nisso. Para a honra e glória do teu nome, Senhor, se conosco nesse momento, fala através da nossa boca, usa-nos, ó Deus, abre o nosso coração para que possamos receber, não só ouvir, mas ouvir, assimilar e receber neste momento, para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Coloque a sua Bíblia no banco e aplaude o Senhor com a força das suas mãos, com a alegria, com o vigor. Pode se sentar. Eu quero falar apenas, o horário já foi, mas eu quero falar apenas quatro coisas, se o tempo mesmo assim nos permitir. Eu sempre gostei muito desse texto, e algumas vezes falarmos dele em palavra relacionada a dízimos e ofertas, quando falarmos de Deus suprir as nossas necessidades. E é bem verdade que Deus sempre supre a necessidade daquele que está passando por alguma situação. E eu não quero limitar aqui, não quero falar exatamente sobre isso no aspecto financeiro, porque todo mundo sabe, já foi dito aqui, que quanto mais liberal você é com as coisas de Deus, mais Deus te abençoa, mais Deus derrama sobre a sua vida as bênçãos que Ele tem para você. Eu sempre entendo que nós vivemos algo parecido com o processo de conquista da terra prometida. Como que funcionou? Um dia Deus chama Abraão posteriormente, e fala para ele: olha, eu tenho uma promessa, eu vou te dar uma promessa, e é isso, você vai largar a tua parentela, porque eu tenho um lugar para você. Naquele momento Deus estava dando uma promessa. O interessante é que a promessa de Deus, ela não é uma promessa vazia, como muitas vezes o homem a faz. Muitas vezes o homem fala alguma coisa, não se baseando em verdades ou coisas concretas, fala-se por falar, fala-se condicionando certas situações a outras situações que virão. Mas a Bíblia fala que todas as vezes que Deus faz uma promessa, essa promessa, ela tem uma característica especial. A promessa de Deus, ela já vem para aquele que está disponível para receber, ela já vem configurada, montada com dia e hora certa para acontecer. A promessa de Deus não é uma coisa vazia nem abstrata. Quando Deus fez a promessa da terra prometida, a terra já existia. A terra já estava pronta e preparada. Aqueles que estavam dentro daquela terra eram apenas um detalhe para aquele povo. E é isso que as pessoas não entendiam. Eu sempre lembro dos espias. A Bíblia fala que Deus manda. Moisés falou o seguinte: olha, vamos fazer uma observação na terra. Vamos observar, vamos olhar. Manda alguns homens valentes, alguns jovens, e a Bíblia fala que foram alguns espias observar. A grande maioria colocou um monte de defeito na terra. Ela é muito sinuosa, o relevo é complexo, as coisas que lá existem são algo difícil, nós não conhecemos bem a natureza do lugar, inclusive os habitantes são pessoas muito mais altas, muito mais fortes do que a nossa nação, o nosso povo. Você sabe que o judeu tem uma estrutura mediana para baixo. Não são fortes, não são grandes com a natureza. E quando eles viram aqueles povos que seriam conquistados, a primeira coisa que eles pensam: opa, peraí, Deus fez-nos uma promessa. E talvez muita gente tivesse murmurado, reclamado. Isso que aconteceu na realidade. Bom, Deus fez uma promessa, mas está difícil de ela se concretizar, porque prometeu que nós iríamos conquistar uma terra. Só que existe um povo muito mais
mais numeroso que o nosso. Existem pessoas muito mais fortes, fisicamente falando, do que o nosso povo. E a Bíblia fala que teve alguns jovens que chegaram, Caleb, Josué, e falaram: não, a terra é boa. A terra é boa. Porque tudo aquilo que Deus faz é bom. Tudo aquilo que Deus promete é bom. Tudo aquilo que Deus diz que vai acontecer, Ele mesmo se encarrega de fazer acontecer. Digo para você, todos nós lidamos diariamente com desafios. Você pode estar falando aqui hoje uma bênção. Irmão, isso aqui é um ambiente delicioso. Aqui é uma bênção estar. Porque aqui dentro, isso naturalmente falando, algumas pessoas que não conseguem se desligar de lá de fora. E quando isso acontece, o negócio está pior ainda do que a gente imagina. Porque aqui dentro é um ambiente de adoração, que você se desliga dos problemas, e que você se desliga de situações que te deixaram triste durante a semana, na família, ou coisa parecida, e você está sentadinho aqui só adorando a Deus, só louvando, só, sabe? Amém ou não? Amém? Amém? Aquela graça de Deus, aquela alegria, e talvez você comece a chorar e você fala: meu Deus, eu estou chorando porque é o Espírito Santo tocando no seu coração, é a unção de Deus tocando em você, mostrando a necessidade de uma intimidade maior com o Todo-Poderoso. E a Bíblia fala que quando aqueles jovens observaram aquilo, a grande maioria falou: ih, o negócio vai ficar difícil. E quando nós estamos dentro da igreja, muitas vezes nós agimos exatamente como aquele povo que foi lá observar e só viu o problema. O servo de Deus, ele olha as lutas e dificuldades como desafios a serem vencidos. Aquele que está desanimado, enfraquecido, já está num processo de enfraquecimento espiritual, tudo ele vê problema, tudo ele vê dificuldade. Quando nós estamos na unção de Deus, na graça de Deus, e coladinhos ali no Espírito Santo de Deus, quando chega um problema, você pensa assim: meu Deus, isso Deus está me desafiando para que eu cresça espiritualmente. Quando você está fraco, quando vê o problema, aí pronto, ah meu Deus, acabou tudo. Agora acabou tudo. Eu vou abrir mão de tudo. Eu vou deixar tudo para trás. Eu não vou fazer mais nada. O povo tinha opção: acreditar em Deus ou retroceder. O tempo todo nós somos desafiados por Deus. Se você analisar na Bíblia, em vários momentos, todos os homens e mulheres de Deus foram desafiados. E aqueles que viam um desafio na sua frente, eles não corriam. Ao contrário, eles entendiam que Deus coloca desafios na nossa frente para nos fazer vencer sobre eles. Deus coloca desafio para você. Deus não coloca problema na sua vida. Deus não coloca desgraça na sua vida. Deus não coloca obstáculo para a sua vida. Ele permite que venham desafios para que você vença, para que você cresça e o nome dele ser glorificado. Aí você vê um homem que o tempo todo viveu desafios, que é o apóstolo Paulo, que escreve essa carta aqui aos Coríntios. Quem sabe em Corinto. E Paulo, você sabe, é um homem que passou por muita coisa na vida. Muita coisa. A vida de Paulo é riquíssima. Agora, poucos sabem que Paulo teve que ficar recluso por algum tempo assim que encontrou-se com Jesus. Eu não estou falando dos 3 dias que ficou cego, não. Mas a Bíblia fala que quando Paulo teve encontro com o Senhor Jesus, toda a sua história foi mudada ali. Irmão, eu digo para você uma coisa: se você teve encontro com Jesus, eu digo para você, no mundo espiritual você já teve seu nome mudado. Se você já teve encontro com Jesus, quero falar uma coisa também para você. Pode ter certeza, os caminhos que você tinha foram revistos, foram recalculados. Houve um novo cálculo da rota para você. No teu GPS, recalculando a rota, novo cálculo da rota. Eu tenho certeza, meu irmão, todos nós aqui um dia estamos indo para uma rota, para um caminho que iria nos levar para a destruição, para a tristeza, para a vergonha eterna. E um dia Jesus nos encontra, troca as nossas vestes sujas, muda o
nosso nome e nos faz entrar no rumo que vai nos levar à bênção e à vida eterna. E Paulo, que teve a vida mudada, teve a história mudada, teve o nome mudado, ele descreve alguns momentos na sua vida que não são fáceis de serem descritos. Alguém aqui não precisa levantar a mão, que olha, com certeza, só se for uma criancinha de 12 anos para baixo que não vai levantar a mãozinha. Porque se eu perguntar para você, alguém aqui já foi abandonado? Não precisa nem... Todo mundo vai levantar a mão. Abandono nas mais variadas situações. Você pode ter sido abandonado por uma pessoa que você amava muito no aspecto emocional, sentimental. Você pode ter sido abandonado por aquele amigo de todas as horas, aquele parceirão, como se diz aí. E na hora que você mais precisava dele, ele dava um tapinho no seu ombro e falava assim: olha, agora é contigo, eu não posso te ajudar mais. Quando você mais esperava daquela pessoa que te fez juras de fidelidade eterna, ela foi embora e te abandonou. Se eu perguntar aqui, todo mundo vai levantar a mão. E não uma só na vida, não, uma vez só não. Várias vezes, certamente deve ter acontecido. Pessoas que você imaginava que jamais te abandonariam, esqueceram de você. A Bíblia fala que Paulo ele passou por um processo em que as pessoas que ele confiava, a igreja que ele confiava, falharam com ele. As pessoas falharam com Paulo. Paulo, ele era um construtor de tendas. E era o equivalente, talvez, a um arquiteto ou a um designer de interiores, alguma coisa parecida, um desenhista industrial, ou semelhante com o que é hoje. Era uma profissão importante naquela época, tá? Até porque Paulo vinha de uma formação muito ampla, muito forte, e Paulo ele tinha suas próprias formas de conseguir recursos. Mas chega um momento que Paulo se lança completamente na obra de Deus. E a igreja promete, as pessoas prometem, e ele se vê na condição de ser abandonado pelas pessoas. Sabe, irmãos? Nós vemos relatos de pessoas que já passaram por situações muito semelhantes. Gente que contava com outras pessoas, na hora, no finalzinho, olha, eu não vou poder te ajudar, acabou. Agora, Paulo começa falando no versículo 10, eu queria que você olhasse aqui para mim comigo. A primeira parte, o primeiro tópico que eu quero falar. Primeiro, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Você pode estar passando a situação mais complicada que seja. Não importa, eu quero dizer para você no versículo 10, é a chave para Deus te abençoar. Paulo está passando por uma situação muito complicada. E o que ele fala? No versículo 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Não importa como esteja a sua vida, não importa as pessoas que estejam abandonando você, não importa as pessoas que estejam virando as costas para você, Deus sempre vai fazer alguma coisa para que você possa dar um brado de alegria, de vitória e falar isso: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Por quê? Ele fala o seguinte: porque cada vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, a que também tinhas antes que vos faltara oportunidade. Deus fez Paulo enxergar o seguinte: mesmo que alguns tenham abandonado a ele, mesmo que alguns tenham faltado, mas ele levantou pessoas que iriam experimentar e iriam mostrar para ele a fidelidade que só Deus pode propiciar. Eu quero dizer para você: alegre-se sobremaneira no Senhor, porque Deus vai levantar pessoas para abençoar a sua vida. Não se sinta abandonado, não se sinta largado, porque Deus vai levantar pessoas, Deus vai fazer situações que você vai se sentir cuidado por Deus. Uma das coisas que eu tenho muita dificuldade para entender, eu já falei isso aqui, eu falo sempre, é porque há pessoas que priorizam mais anjos do que Deus. E Deus, os anjos são mensageiros de Deus para cumprir um determinado propósito. Isso sim, anjos existem, evidentemente, e tem uma função específica. Mas mais importante do que querer ver anjo é ver Cristo, é ver Jesus. Eu digo para você: existem
inúmeros, milhares, milhões de anjos aqui. Mas eu digo uma coisa: eu só me preocupo em querer ver uma pessoa, Jesus Cristo. Aleluia! É Ele que vai mudar a minha história. Os anjos só agem conforme a vontade de Deus. E acabou. Então Deus vai mandar anjos ao seu redor. Mas a execução de determinadas tarefas no mundo físico será feita por pessoas que serão como se fossem anjos em forma de carne e osso, que Deus vai colocar na sua vida para te abençoar. Eu quero declarar isso para você: alegre-se, porque se alguém te abandonou, Jesus vai fazer você ser exaltado exatamente com pessoas que vão te amar, e bastante, em nome de Jesus. Paulo começa a falar, ele começa a viver uma situação muito difícil, e ele está glorificando a Deus. Digo isso não por causa da pobreza, porque vai aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Isso, segundo ponto, é uma lição para a gente, meu irmão. Nós temos que aprender que por mais difícil que esteja a nossa situação, por mais que você esteja enfrentando problemas e dificuldades, problema na família, problema com o esposo, problema com a esposa, problema com o filho, o dinheiro não está dando, nunca sobra para nada. Você vê as pessoas passeando, você vê as pessoas comprando, você vê as pessoas se abraçando, e você não tem carinho em casa, você não tem condições de comprar nada, ou você não tem o mais importante, que é afeto. Mas eu digo para você, em nome de Jesus, se contente, porque Deus vai te dar o afeto que você precisa. Pare de ficar reclamando. Pare de ficar reclamando. Sabe por quê? Faz assim comigo, ó. Sabe por que você fez isso? Porque você está respirando, você está vivo. E o maior dom, eu lembro de João falando: olha, eu vim lucro nesse mundo, o que vier é lucro. Não uma só pessoa aqui que nasceu, de certa forma, com alguma coisa clara, que não fosse sua, que não fosse oriunda de uma outra pessoa que lhe deixou. Porque o ser humano, ele não nasce efetivamente com nada. Ah, pastor, mas eu nasci com algumas posses, com alguns terrenos, algumas propriedades. Essas coisas não eram suas, foram entregues ou deixadas por alguém. Não foi você que construiu. O que quer dizer isso? Eu lembro sempre de Jó, quando ele fala: eu vim sem nada neste mundo, e sem nada eu também irei ter. Isso tudo é passageiro, é efêmero. O que você tem hoje, amanhã você pode não ter. Mas a Bíblia fala, Paulo diz o seguinte: aprendi a contentar-me com o que tem. Aprenda-se a contentar com a situação que você está vivendo. Não se conformar no sentido de que está ruim, não é isso. Mas entenda o seguinte: o que você tem hoje pode ser alguma coisa que Deus está gerando para você, para ter experiência. Então, em vez de ficar reclamando, murmurando, veja de outro ângulo, veja por outro ângulo. Fala o seguinte: eu estou passando por isso, mas Deus está me ensinando alguma coisa. Agora eu não sei o que é, hoje eu não estou entendendo, mas eu creio que lá na frente, quando eu conquistar a promessa, eu vou entender por que eu passei isso. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso aqui a gente podia puxar pelo lado financeiro, que a gente não vai por esse lado, porque não é essa a ideia, o tempo também não nos permite. Mas isso vale para muitos de nós, muitos irmãos, que acham que ser servo de Deus te dá direito de você, pela fé, comprar um iate para pagar em 100 mil vezes. É gente que ganha 100 e quer gastar 1000. É gente que ganha X e quer gastar Y. Meu irmão, Paulo entendia que ele estava vivendo uma limitação. E digo para você uma coisa: para de achar que o que você está vivendo é o diabo que está propiciando, controlando. A Bíblia fala que nada acontece na vida do justo sem que Deus permita. Pare de dar ibope para o capeta. Pare de dar atribuições a coisas que ele não tem poder sobre a sua vida. Eu e mais ninguém sou responsável por tudo aquilo que acontece na minha vida, no meu lar, na minha família. Por quê? Porque as escolhas não são Satanás que faz. Não é Satanás que faz as escolhas, sou eu que faço. Então
Então vamos parar de atribuir, vamos nos contentar com aquilo que Deus nos permitiu ter. Versículo 13, aí é o ponto. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí esse versículo é aquele versículo que a gente fala: não, meu irmão, tudo posso, tudo posso, tudo posso, tudo posso, tudo posso. Você realmente tudo pode. Eu também tudo posso. Eu posso tudo. Eu posso passar por dificuldade naquele que me fortalece. Eu posso passar por dificuldades, por aflições naquele que me fortalece. Eu posso passar por desemprego naquele que me fortalece. Eu posso passar por situações em que eu olho e falo: meu Deus, eu nunca imaginei passar por isso, naquele que me fortalece. Isso tudo posso significa, não é poder de fazer qualquer coisa que dá na nossa cabecinha. Esse tudo posso significa, eu posso enfrentar qualquer coisa, tanto para o bem quanto para o mal, porque quem me fortalece vai me dar condições de vencer qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós estamos na guerra para enfrentar o inimigo. Você está numa guerra, irmão. Tem gente que está na vida e parece que não entendeu o que está fazendo esse mundo ainda. Nós estamos numa guerra. Nós estamos igual o povo judeu, já nasce na guerra, já nasce lutando, já nasce guerreando. O crente é isso. Existe um inimigo que nos ataca dia e noite. E a Bíblia fala que tudo posso naquele que me fortalece. É Paulo falando. Ele fala antes aqui, ó, já tem experiência. Já passou fome? Tem experiência de fome. Ele falando no versículo 12: já tem experiência tanto na fartura como na fome. Paulo passou pelos dois lados. Talvez você esteja passando pelos dois lados. Você está ali, alternando. Você já esteve lá em cima, hoje você está aqui na prova. Você está na outra parte aqui, ele está falando: já tive fartura, já tenho experiência. Está falando aqui, já passei pelos dois lados. Já tive fartura, já tive condições melhores, mas hoje estou passando pelo aperto. Assim, de abundância como de escassez. Aonde você está hoje? Pastor, já estive em melhor situação. Pastor, hoje eu estou bem. Já estive pior, mas hoje estou bem. Mas eu quero dizer para você, seja na fartura, ou seja na fome, seja na abundância, ou seja na escassez, Deus vai continuar sendo Deus na sua vida e dirigindo os seus passos, te mostrando o caminho, a partir do momento que você entenda: tudo posso naquele que me fortalece. 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 E ele fala: bom, o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu quero dizer para você hoje, Santa Ceia, culto de Santa Ceia. Já vou encerrar. Encerrei. Não há muito o que falar por causa do tempo. Eu quero dizer para você uma coisa. A época de Santa Ceia é uma época que Satanás sabe muito bem aonde nos atingir. Há pessoas que relatam que nas semanas ou nos dias que antecedem a Santa Ceia, as coisas ficam mais apertadas. Situações que eles jamais imaginariam passar, acontecem. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que você possa falar igual Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por escassez, eu posso passar por fartura, mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso estar enfrentando dificuldades, eu posso estar passando por situações que eu jamais imaginei, mas tudo posso naquele que me fortalece. Meu irmão, tudo você pode passar. Se você está com Deus, não importa onde você vá, não importa o que você faça, importa que Deus está do seu lado para te abençoar. Eu quero chamar você para te colocar de pé nesse momento. Perguntar se
hoje, se hoje existe alguém que gostaria de assumir um novo compromisso na sua vida, uma nova história se iniciar hoje, Jesus pode mudar a sua história hoje. Eu gostaria de chamar você para isso. Se há alguém que hoje gostaria de mudar o rumo da sua história, esse é o momento. Eu quero chamar você aqui na frente hoje. Lembrando que o culto não acabou, meu irmão. Esse é o momento mais importante do ponto de vista evangelístico, porque é um momento que muitas pessoas assumem compromisso com Deus. Eu quero chamar você hoje aqui. Onde está você? Existe alguém para Jesus? Essa é a oportunidade. Eu quero fazer o segundo apelo. Porventura, aqueles irmãos que passaram por situações em que pensaram: meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou poder participar, eu não vou poder estar. Eu quero chamar você aqui na frente, quero orar por você agora, nesse momento. Vem para cá, quero orar por você.